Bom, pessoal, boa tarde a todos. Desculpa aí pela demora, pelo atraso. Nós estávamos com um probleminha técnico aqui, mas já ajustamos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, por vocês terem reservado esse tempinho para estar conhecendo um pouquinho mais a respeito, né, da fórmula, mais especificamente nos eventos contábeis do TOTO Gestão Patrimonial. Eu gostaria de falar aqui sobre a importância que essa entrega teve. Por quê? Nós já vínhamos recebendo muitas solicitações com relação a essa demanda. Inclusive, esse é um dos itens mais votados da central colaborativa, né? Então, a gente pode ter uma dimensão do quanto, né, os clientes já estavam ansiosos por receber essa implementação. E antes de iniciar a apresentação, eu gostaria de me apresentar. Bom, meu nome é Rafael. Eu estou na TOTS há 14 anos e atualmente estou atuando como PO dos módulos contábil e patrimonial. Dito isso, vamos ao tema do nosso webinar, que são as fórmulas patrimoniais. As fórmulas estão presentes no RM a partir da release 12.1.24.10 e, e é possível utilizar essas fórmulas nos eventos contábeis do TOTO Gestão Patrimonial, permitindo criar regras personalizadas para contabilizar operações patrimoniais de acordo com necessidades específicas da empresa, né? Essa é a parte conceitual. Ou seja, nós podemos observar que, pelas características da fórmula, elas tornam os eventos contábeis ainda mais flexíveis. E para a gente criar uma fórmula, nós podemos utilizar comandos, condicionais, estruturas de repetições, operadores lógicos, como sinal de igual, maior, menor, um parênteses, e também funções de fórmula. As funções de fórmula, a gente pode definir elas como estruturas que vão retornar um valor. Então, nós podemos ter, por exemplo, uma função que vai retornar a data e a hora corrente. Mas, geralmente, os módulos possuem funções específicas. No caso do módulo patrimonial, nós temos funções que são responsáveis por retornar a depreciação acumulada corrigida, retornar o saldo residual, uma taxa de depreciação, dentre várias outras coisas, certo? E para poder facilitar a criação das fórmulas, nós disponibilizamos no TDM uma documentação onde vão ser listadas todas as funções de fórmula específicas do módulo patrimonial, e para cada uma delas vai haver uma descrição, um exemplo de como que essa função deve ser utilizada e qual que é o retorno esperado. Então, acho que até seria interessante eu até exibir aqui para vocês essa documentação. Eu estou com ela aqui aberta, coloquei ela aqui na tela. A documentação é essa daqui. Em breve a gente vai disponibilizar para vocês aí um link com a documentação. Então, para quem tiver interesse, fica à vontade para poder estar acessando esse link e avaliando a documentação. Bom, no início dessa documentação, a gente já tem uma descrição do que se espera de uma função, né, de fórmula aqui dentro do módulo patrimonial. Tem uma Rafa, observação que... Oi? se não está mostrando a documentação. Ah, não está não? Desculpa, Não está gente. compartilhando. Perdão. Está na apresentação ainda. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Deixa eu compartilhar aqui, então, novamente. Vocês estão vendo agora, Valéria? Agora sim. Beleza. Bom, pessoal, então, voltando. Essa daqui é a documentação, tá?
A gente tem uma descrição do que se espera dessa função de fórmula, como que ela, né, vai funcionar. Temos uma observação que está em destaque aqui, e temos aqui a lista com as funções de fórmula, que vão desde o acréscimo, se a gente for rolando aqui o scroll, ó, tem uma série de outras funções, de baixa parcial, campo ocorrência, depreciação acumulada corrigida, saldo residual, e por aí vai, até que a gente chega nessa última função aqui, ó, que é a VLQ. Ah, mas o que é VLQ? Tá, vamos abrir aqui. Descrição: retorna o valor de aquisição do patrimônio. Qual que é o funcionamento? A tabela aí patrimônio, que é utilizada aqui, e é utilizado o campo aquisição. Um exemplo de como ela é utilizada: VLQ retorna o valor convertido no formato string. Para cada uma dessas funções aqui, essa está até muito simples, vão haver essas descrições, esses exemplos e o retorno esperado. Vamos pegar uma função aqui, um pouquinho mais robusta, inclusive eu vou utilizar na demonstração prática, que é a campo ocorrência. Então, vamos ver o que tem aqui na documentação falando sobre essa função em específico. Vamos ver a descrição dela. A função recebe um campo como parâmetro e retorna o valor correspondente da tabela e ocorrência. Se o campo não existir na tabela, uma exceção será lançada. Qual que é o parâmetro de entrada dessa função? É um campo, no caso do tipo string. Esse é o nome do campo desejado. Possíveis valores, todos os campos existentes na tabela e ocorrência. E um exemplo de como ela é utilizada: campo ocorrência e, como parâmetro, o campo valor venda. O resultado será o valor do campo valor venda. Todas elas vão seguir o mesmo padrão. Eu acredito que ficou assim até bem explicado. Caso algum de vocês, né, à medida que for lendo essa documentação, né, identifique uma forma de melhorar, podem, né, tentar entrar em contato aqui com a gente, que a gente vai procurar estar melhorando essa documentação para vocês, se for necessário, ok? Bom, com relação à parte conceitual, é isso que eu tenho para falar. Eu gostaria agora de entrar na parte prática e começar desde a criação da fórmula até o uso de uma fórmula num evento contábil. Só um detalhe antes de entrar na parte prática, eu gostaria de ler essa observação que a gente tem aqui no início da documentação. O contexto de execução das fórmulas é determinado pelo time de contabilização, pelo tipo de contabilização, que são, no caso, aquisição, depreciação, ocorrência ou transferência de controle. Ou seja, nós temos aqui 4 contextos. As funções devem ser aplicadas de acordo com o contexto, ou seja, algumas só podem ser utilizadas em um contexto específico e outras em qualquer situação. Bom, o que ele quer dizer com isso? Eu vou dar um exemplo. Vamos voltar aqui para essa função chamada campo ocorrência. Essa campo ocorrência é uma função que vai retornar os valores que estão armazenados na tabela e ocorrência, que armazena todo tipo de ocorrência que ocorre dentro do sistema, seja ela de acréscimo, baixa, transferência monetária, avaliação e por aí vai. Se eu utilizar essa função de fórmula em uma fórmula que vai estar sendo utilizada num evento contábil para contabilização de uma ocorrência de baixa, ela vai funcionar perfeitamente, porque está dentro do contexto de ocorrência. Entretanto, se eu tentar utilizar essa mesma função em um evento contábil responsável por contabilizar a aquisição, essa função não vai funcionar, porque nós não temos os parâmetros necessários para passar para essa função de forma que ela retorne a informação que a gente deseja, porque a gente está falando de uma aquisição e não de uma ocorrência, certo? Em contrapartida, a gente tem algumas funções que podem ser utilizadas em qualquer contexto. Por exemplo, tem
função aqui chamada depreciação acumulada corrigida nesse cálculo atual. Essa já é uma função de fórmula que a gente vai poder usar em qualquer contexto. Certo? Já que a gente entendeu um pouquinho sobre as fórmulas e as funções de fórmula, a gente vai entrar então para a parte prática. Vamos lá. Eu vou até parar de compartilhar aqui e vou compartilhar o sistema funcionando aqui. Beleza. Bom, estamos aqui então no RM. Eu vou logar e vou começar do início. Vou começar lá no cadastro da função, aliás, lá no cadastro da fórmula. Eu não sei se todos, né, já utilizaram uma fórmula ou se todos têm o conhecimento de fórmula. Acredito que a grande maioria. Mas então, para tentar colocar todo mundo na mesma página, para caso alguém não conheça, o cadastro de fórmula fica aqui, ó, em serviços globais, fórmulas. Bacana. Então, a gente acessa aqui, eu já tenho algumas fórmulas aqui cadastradas, que são as fórmulas que eu vou utilizar aqui, ó, nessa demonstração. Mas se eu quisesse criar uma fórmula nova, eu viria aqui, ó, no incluir, e iria iniciar a criação dessa fórmula. A gente, acessando aqui o editor de fórmulas, a gente consegue ver aqui aquelas opções que eu citei anteriormente, que são condicionais que podem estar presentes nessa fórmula, estruturas de repetição, operadores lógicos, nós temos vários aqui, e os comandos. Eu vou, por exemplo, pegar essa condição, se então, se não, fim se, e vou adicionar aqui. Em seguida, vou colocar um parênteses e vou utilizar dentro desses parênteses uma função de fórmula chamada campo ocorrência. Foi justamente a que a gente acabou de ver a descrição dela lá na documentação. Deixa eu achar aqui, campo ocorrência. Bem, ok. Nós vimos que essa função de fórmula, ela exige um parâmetro, que é o campo que a gente vai utilizar. Eu vou colocar aqui, ó, ID, cenário, cálculo. E eu vou criar a seguinte condição. Olha, se o ID de cenário de cálculo for igual a 1, então eu gostaria que você me retornasse, eu vou utilizar novamente essa função aqui, ó, o valor da ocorrência, valor ocorrência, vezes 1,5. Ou seja, se a ocorrência for de R$ 1.000, ela vai me retornar R$ 1.500. Bacana. Ah, e se não for o cenário 1? Nesse caso, deixa eu só dar uma organizada aqui, para ficar bem organizadinho. Nesse caso, eu quero que você me retorne apenas o valor de ocorrência, sem fazer nenhuma alteração no retorno desse valor. Perfeito. Então, se for o cenário 1, eu pego a ocorrência e faço um acréscimo de 50% no valor dela e vou contabilizar dessa maneira. Se for qualquer outro cenário diferente do 1, eu vou pegar o valor original da ocorrência. Eu até poderia salvar essa fórmula e utilizar ela nos nossos exemplos, mas eu já tenho uma fórmula idêntica a ela, inclusive ela já está associada aos eventos contábeis que nós vamos utilizar aqui nos exemplos, então eu acho melhor a gente seguir com o que já está parametrizado. Aqui foi apenas para demonstrar como que a gente estaria criando uma função nova, ok? Bom, então eu vou sair daqui e vou entrar aqui, ó, na valor ocorrência. Vocês vão perceber que é exatamente a mesma função que nós estávamos criando anteriormente.
Bacana. E nessa demonstração que eu estou fazendo aqui, na parte prática, eu gostaria de contabilizar os 4 contextos que nós temos, que é o de ocorrência, que envolve todos os tipos de ocorrência do sistema, o de transferência de controle, o de aquisição e o de aquisição, transferência de controle, ocorrência e depreciação. Certo. Bom, todas as fórmulas que nós vamos utilizar nos nossos exemplos estão aqui. Por exemplo, no de depreciação, eu vou pegar aqui, ó, essa função depreciação mensal, essa fórmula, aliás, que usa a função depreciação mensal. No de aquisição, eu vou utilizar essa aqui, ó, valor de aquisição, que usa uma função chamada valor de aquisição, que ela vai me retornar exatamente o que está descrito nela. Então, vamos lá, vamos para a prática, utilizando o módulo de gestão patrimonial. Bom, primeiro menu que a gente vai acessar aqui é o de eventos contábeis. Quais eventos que a gente tem criado aqui? Por exemplo, eu já tenho um evento contábil de aquisição, utilizando fórmula, o de depreciação, um de acréscimo e tenho também o de transferência de controle. Vamos ver aqui o de acréscimo. Vou abrir esse evento contábil e a gente já vai observar o seguinte, ó. Ele foi parametrizado para utilizar fórmula. Né? Antes só era possível utilizar percentual na grande maioria dos nossos eventos contábeis. Se eu vier aqui nos itens desse evento, e aqui, gente, não se apeguem às contas, tá? Caso tenha alguma conta fixa, é só realmente para uma demonstração. A gente pode observar que a fórmula que está sendo utilizada é a valor ocorrência, que eu já mostrei para vocês anteriormente, lá no cadastro de fórmulas. Se nós entrarmos aqui, ó, no evento contábil de depreciação, e entrarmos no item aqui, nos itens desse evento, nós vamos observar que aqui também está sendo usada uma fórmula no caso de depreciação mensal. No de aquisição, mesma coisa. É fórmula, item de evento. Eu até vou aqui, ó, nas partidas a crédito, utilizo uma fórmula de valor de aquisição. E, por último, a de transferência de controle, que também está utilizando fórmula, e nos itens do evento, a fórmula desejada, que é a de depreciação acumulada corrigida, que no caso aqui, ó, vai buscar para a gente a depreciação existente no mês anterior ao período de cálculo atual. No nosso caso aqui, ó, o período de cálculo atual é fevereiro de 2022. Bacana. Então, a gente tem aqui funções de fórmulas associadas às fórmulas que estão sendo utilizadas pelos 4 eventos contábeis que a gente acabou de acessar. Perfeito. Então, vamos lá, vamos gerar uma contabilização. Eu vou começar com a contabilização de uma aquisição. Nós temos aqui, ó, o patrimônio 0101953. Ele foi incluído e ficou com a contabilização da aquisição pendente. Então, eu vou entrar aqui, ó, no patrimônio, para a gente observar o seguinte: o valor de aquisição dele é de 94 mil. Nós parametrizamos a nossa fórmula, o nosso evento contábil, para utilizar uma fórmula que vai retornar exatamente esse valor de aquisição. Então, quando eu vier aqui, ó, e solicitar a contabilização da aquisição patrimonial, aqui eu tenho, ó, o valor da aquisição na primeira moeda, o valor da aquisição na segunda moeda, e aqui a contabilização. A gente vai observar que o valor é exatamente o que a gente estava esperando, de acordo com a fórmula que está sendo utilizada. Ah, mas eu desejo alterar esse valor. Se não fosse para fazer uma alteração no valor, eu utilizava um evento contábil que vai trabalhar por percentual. Perfeito. Nesse caso, a gente pode entrar lá e modificar a nossa fórmula para fazer algum cálculo específico.
mas aí vai de acordo com a necessidade de cada empresa, certo? Para o nosso exemplo aqui, isso é válido. Eu vou só acessar aqui, ó, o segundo cenário, para a gente perceber que o valor também foi retornado da forma correta, porém para o segundo cenário. Mas então vocês podem estar se questionando, por que que a gente então não vê um exemplo onde o valor vai ser alterado? Perfeito. Aqui eu não vou chegar nem a contabilizar, não, vou contabilizar sim. Vamos contabilizar, vou gerar contabilização. Ok, a contabilização ocorreu com sucesso, foi gerado aqui, né, um logzinho explicando algumas questões, tudo normal. Então, vamos fazer o seguinte agora. Eu vou gerar uma ocorrência de acréscimo, vou colocar ela aqui no dia 20/2/2022. Vou falar que essa. Opa, tem que colocar a data certa, senão não vai, né? 20/2/2022. Vou falar que o valor da ocorrência é de R$ 1.000 e vou executar. Perfeito. A ocorrência foi criada, a gente vai contabilizar essa ocorrência. Essa contabilização aqui da ocorrência vai utilizar aquela fórmula que acrescenta 50% do valor da ocorrência quando o cenário é o 1 e não modifica o valor para um cenário diferente do 1. Então, vamos ver se isso aconteceu mesmo? Cenário 1, valor da ocorrência, R$ 1.000. Vou acessá-la aqui. Vamos ver como que essa contabilização está sendo gerada. Exatamente da forma como a gente definiu na fórmula. Valor, 1.500. Perfeito. Era isso que nós esperávamos. E para o cenário 2? Pô, no cenário 2 a gente falou que não pode ter alteração do valor. Se a gente vier aqui, ó, o valor permanece inalterado. Exatamente da forma que nós esperávamos. Bacana. Então, eu vou avançar aqui e vou executar essa fórmula. Perfeito. Essa fórmula foi executada com sucesso. Só que vocês podem estar se questionando o seguinte: poxa, mas então por que que tem esse alerta aqui, ó, falando que a execução do processo foi concluída com ressalvas? Vou explicar para vocês. Se a gente abrir aqui, ó, o log que foi gerado, a gente vai observar o seguinte: a contabilização foi realizada corretamente, ela está ok. Porém, nós temos uma observação. O evento contábil está parametrizado para utilização de fórmula e o valor recuperado de 1.500 é diferente do valor total da ocorrência, que foi de R$ 1.000. A contabilização prosseguiu conforme parametrizado, mas foi identificado este ponto de atenção. Ou seja, ele gerou a contabilização, mas ele avisou para o usuário: olha, chegou um valor aqui diferente do valor da ocorrência. Né? Então, dá uma olhada e confere para ver se está tudo certo. E a gente sabe que está tudo certo, porque foi feito exatamente o que a gente definiu dentro da nossa fórmula. Bacana. Dito isto, vamos para a próxima contabilização, que é um outro contexto que nós temos, que é o da depreciação. Eu acredito que, pelas demandas que chegavam aqui para a gente, deve ser um dos cenários onde essas fórmulas mais serão utilizadas. Nós vimos que a contabilização da depreciação vai utilizar uma fórmula que não vai alterar o valor dela, tá? Então, teoricamente, ela tem que retornar exatamente o valor da depreciação. Eu vou até abrir ele aqui novamente, a aba de evento contábil, e a fórmula que nós vamos utilizar é essa daqui, ó, a 13, que utiliza essa fórmula aqui, ó. O evento contábil é o 13, e ele utiliza essa fórmula aqui, que vai utilizar essa função de fórmula chamada depreciação mensal, que retorna exatamente a depreciação que foi gerada. Então, vamos fazer o seguinte: eu vou contabilizar aqui
apenas a depreciação desse patrimônio 01010953. Por quê? Eu sei que somente ele que existe aqui na filial 20. Então, a gente pode vir aqui no cálculo e verificar o seguinte: a depreciação acumulada aqui para esse cenário aqui, ó, o 1, a moeda real, no caso, foi de 1.572,77. Bom, então, se a gente gerar a contabilização, tem que ser exatamente esse valor. Eu vou vir aqui, ó, em depreciação, contabilizar, vou selecionar apenas a filial 20, vou informar o cenário 1 e vou executar. Perfeito, executou com sucesso. Vou vir aqui, então, ó, visualizar as contabilizações. A gente vai observar que, para a depreciação, foi gerada uma contabilização de 1.572,77, exatamente o valor que a gente desejava. Ah, Rafael, mas eu gostaria que esse valor fosse multiplicado por 1,75, porque eu gostaria de acrescentar mais 75% em cima desse valor. Tranquilo, a gente pode entrar lá naquela fórmula. Vou por aqui, que é até mais fácil. A gente poderia entrar aqui, ó, e simplesmente multiplicar por 1,75. Aqui eu estou dando um exemplo muito simples. É claro que, né, no dia a dia aí de vocês, né, dentro das empresas, vão haver cenários muito mais complexos. Mas para uma demonstração, eu acho que é muito válido o que está sendo passado aqui para vocês, tá? Bom, é, esse aqui seria a forma de modificar, então, esse valor. O último contexto que nós temos é o de transferência de controle, né? Que a gente falou que a gente trabalhava com 4 contextos, né? Aquisição, ocorrência, transferência de controle e depreciação. Então vamos para o último, que é o de transferência de controle. Eu posso vir aqui, então, ó, no cadastro de patrimônio e realizar uma transferência de controle. Eu vou até pegar um patrimônio diferente dessa vez, ó, que é o Renault Sandero, e vou transferir para uma outra filial. Vou transferir para a filial 15. Ele atualmente está na filial 1. Certo. Vou avançar. Vou colocar a data da transferência como 28/2/2022. Vou pedir para contabilizar essa transferência. E aqui ele vai já gerar a contabilização dela. Eu vou até cancelar aqui para a gente ver o seguinte, ó. Se a gente vier aqui, ó, no evento desse aqui de transferência de controle, vamos dar uma esmiuçada nessa fórmula aqui antes e pedir para editar ele. A gente vai verificar que ele quer aplicar a depreciação acumulada na transferência de origem. Perfeito. O que ele quer aplicar lá? O que ele quer buscar, aliás? A depreciação acumulada corrigida referente ao mês de cálculo anterior ao atual, ou seja, lá em janeiro. Nós estamos em fevereiro de 2022. Então tá. Então a gente vai fazer essa conferência aqui, ó. Vou voltar aqui no cadastro de patrimônio. Qual que é a depreciação lá em janeiro, para o cenário 1? Bom, lá em janeiro, a depreciação é de 7.495,83 centavos. Perfeito. 7.495,83. Então, se eu for gerar agora a contabilização aqui, deixa eu procurar ela aqui, que ela ficou pendente de contabilização.
Contabilização da transferência de controle do Renault Sandero. Eu vou avançar. Se eu vier aqui em contabilização, 7.495,83, exatamente aquele valor lá referente ao mês de janeiro. Ok. Detalhe, né? É a mesma situação de outros eventos contábeis que estavam utilizando função. Esse aqui seria exatamente o comportamento esperado se nós estivéssemos utilizando, em vez de fórmula, o percentual. Qual que é o grande lance aqui? Eu só estou demonstrando que, utilizando a função, ela retorna o valor correto. Agora, eu posso, né, vir aqui e alterar a fórmula para trabalhar exatamente da forma que eu desejo. Ah, eu quero aplicar um percentual, eu vou aplicar um percentual. Eu quero dividir por algum valor, vou dividir por algum valor. Então, é dessa forma que a gente vai utilizar. E a gente observou que realmente está trazendo o valor correto. Então, eu vou avançar aqui, vou até gerar a contabilização. Opa, não foi processado, está diferente do valor esperado para a contabilização. Tá bom. Isso aqui é porque eu teria que alterar o meu evento contábil lá, mas tranquilo. Enfim, a gente percebe o seguinte: os valores retornados pelas funções de fórmula retornam o que a gente esperaria sem trabalhar com a fórmula. Só que agora a gente tem a opção de mexer nesses eventos todos e fazer as alterações de acordo com necessidades específicas de cada empresa. Eu acredito que para quem já conhecia a fórmula, não tem muita novidade aqui, né? É só reforçando mesmo que agora elas estão disponíveis para serem utilizadas no módulo patrimonial. Caso alguém não conhecia, né? Fica aí a novidade e a oportunidade de começar a utilizar e principalmente levar para os nossos clientes. A gente acredita que realmente isso daqui vai fazer uma boa diferença no dia a dia deles. Bom, turma, a apresentação não é muito grande, né? É uma funcionalidade aqui mais conhecida. Eu acho que não valeria a pena eu ficar entrando em, por exemplo, todos os tipos de ocorrência, gerando contabilizações, porque iria ficar muito repetitivo, né? Nós já entramos em quatro tipos aqui de contextos, que é a transferência de controle, ocorrência, aquisição e depreciação, que são os contextos com os quais a gente trabalha. E se vocês tiverem dúvida, vou até olhar aqui no chat, eu estou à disposição para tirar, né? Já vi uma pessoa aí respondendo possíveis dúvidas aí de vocês, que é o Sérgio, mas deixa eu ver aqui, tem uma aqui do Luiz Meirelles. Boa tarde, Rafael, como vai? Espero que esteja bem. Primeiramente, parabéns pela apresentação. Uma dúvida: posso utilizar a fórmula para buscar contas contábeis conforme eu desejar ou somente para os valores? Olha, Luiz, a gente está buscando valor, né? Quando a gente fala das funções, no caso aqui realmente é para buscar os valores. As contas contábeis vão depender de como que o evento contábil está parametrizado. Se vai buscar de um default contábil, se vai usar alguma classificação por cento de custo para poder estar buscando essas contas contábeis, tá? Então, isso é mais assim, de acordo com parametrização do evento. A fórmula em si é para que a gente possa mexer nos valores, tá? Bom, turma. Beleza, Luiz. Tem essa dúvida aqui, o Luiz falou um pouquinho, foi respondido. Mais alguém aí tem alguma dúvida? Gostaria de tirar agora? Não? Certo. Bom, pessoal, olha, então era isso que eu tinha para apresentar. Novamente, eu agradeço demais a presença de vocês, por vocês terem reservado esse tempinho aqui para conhecer esse novo recurso, né, que nós disponibilizamos no módulo patrimonial, né? É novo para o patrimonial, porque as fórmulas já são utilizadas há um bom tempo em outros módulos, mas é conforme eu já disse e vou reforçar.
acredito que vai fazer bastante diferença aí para o dia a dia, né, dos nossos usuários, das empresas, né, que às vezes têm necessidades específicas. Então, agradeço muito aí pela presença de todos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato, tá? Vou até apresentar aqui novamente. Meu e-mail está aqui, ó, né? Então, se vocês quiserem, tem meu e-mail, né? A gente conversa. Tem meu e-mail? Tem nada. Não. Mas eu passo para vocês aqui na sala, não tem problema não. Beleza? Deixa eu parar de compartilhar aqui então. Rafael, Oi, a Thaís perguntou em qual versão vai estar disponível essa função nova. em qual versão? Bom, Thaís, tá disponível a partir da 12.1.24.10, tá, ô Thaís? Beleza, gente. Bom, então é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Vocês tendo qualquer dúvida, acionem também nosso suporte, tá? Fiquem disponíveis aí para. Fiquem à vontade aí para acessar nosso suporte, que é extremamente qualificado e vai poder estar tirando qualquer dúvida aí de vocês também, ok? Bom, turma, era isso, né? Obrigado aí. Espero que vocês tenham gostado do webinar.